Não é verdade. Como eu já falei na situação de pecado por ignorância. Eu não aceitei em momento nenhum que eu receberia as informações, nem que eu obedecesse os mandamentos. Eu nunca acreditei que eu receberia as informações complementares aos mandamentos. E mesmo até algumas básicas eu não receberia até o momento o último momento pré-pandêmico. Ou em que se declararia quarentena. Eu não acreditei nisso. Eu acreditei que os argumentos que eu receberia não, peraí. Por exemplo, Cristo não pode ser aceito porque Deus eventualmente não aceita sacrifício. Eu não tinha nenhum argumento de que Deus não coloca o peso do pecado sobre Cristo porque cada um vai ser punido pelo seu próprio pecado. Então, o que eu pensei foi isso. Nem esse argumento no período pré-pandêmico eu recebi. Esse argumento eu não tinha recebido. Então eu não iria falar exatamente sobre ele. Veja só, o Alex é responsável. Eu nunca acreditei que eu receberia todos os argumentos até 2020, nem que eu obedecesse. Até o período, no final do período pré-pandêmico. Eu não acreditei. O que eu achei que eu era responsável era, eu deveria ter falado apenas os argumentos básicos que eu sabia até então. Então, seria Cristo, eventualmente, ou se eu falaria de uma maneira mais leve, a possibilidade que Cristo não seja verdadeiro apenas por quê? Ou que Cristo, boa parte da obra de Cristo, a partir do que ele fez a título divino, eventualmente não é real, porque Deus não aceita o sacrifício. Esse argumento eu poderia ter falado. Os outros argumentos nem há certeza se eu receberia. Nem há certeza se eu receberia. E se fosse para receber, eu teria recebido no momento da saída do ministério em 2019, que eu também não recebi. E nem antes, quando eu já comecei a ser atacado, talvez desde o começo do ano, ou desde meados do ano. Desde meados do primeiro semestre de 2019. Então, alguma coisa está errada. Eu não reconheci, eu reconheci a introdução do tema. Eu reconheci que eu deveria ter falado isso. Porque esse argumento talvez no período pré-pandêmico eu já o tivesse recebido, porque eu já tinha saído do ministério. Então, nesse caso, nessa parte da argumentação básica, ok. Na parte da argumentação básica, ok. Agora, no resto, não, cara. Eu não sei se esses argumentos seriam recebidos. Eu estou falando isso período pré-pandêmico. Não estou falando 2019. Eu estou falando um pouquinho antes do início do período pré-pandêmico. Vocês estão falando que eu receberia o argumento já no final de dezembro. Ou no final de novembro, no começo de dezembro. Vocês estão achando que eu vou receber os argumentos ali. Da onde, cara? Da onde? Se eu só recebo em 2020, em algum momento, depois da saída ministerial. Quem disse que eu vou conseguir antecipar isso? Quem é que disse que esses argumentos vão ser antecipados? E quando eu recebi, eu não acreditei. Quem disse que eu vou acreditar também? Mas, ok, essa parte não vamos contar tanto. Vamos partir da premissa de que eu acreditaria. Quem disse que eu receberia porque eu recebi em 2020? Quem disse que eu ia receber em 2019? Quem disse que eu ia receber no começo de 2020? Digo, em janeiro, vamos dizer. Aí eu já não lembro depois do momento que eu realmente recebi os argumentos básicos. Seria ali fevereiro, março. Ok, poderia fazer alguma pregação, alguma coisa. Mas só com os argumentos básicos, eu não sei se eu vou receber os outros. O que eu lembro de ter reconhecido, talvez reconhecido o responsável, eu falei, poxa, pelo menos o básico eu deveria ter falado, porque eu recebi. Algumas outras informações básicas e as complementares importantes eu não recebi, nem sei se receberia lá. Não, mas receberia, eu não sei, mas obedecendo o mandamento. Não, mas entra o momento. Se eu receber esses argumentos e falar, vai aumentar o escândalo. E outra que tinha o problema, que eu falava da questão que era melhor fazer pregações, em série de pregações. Por respeito à mansidão. Porque senão vai ser um escândalo. Não é só a questão trabalhista contra a minha pessoa. Vamos falar da questão dos mandamentos. Isso vai ser um escândalo. E não necessariamente o fato de eu obedecer os mandamentos vai conter, porque vai ser contra a fé das pessoas. E elas têm que verificar que elas têm pecado. Então, quer dizer, nem que eu parasse de pecar. Não é assim que as coisas funcionam. Então eu entendo que Deus buscaria um momento melhor. E isso poderia ser depois. Depois havia outros impeditivos pelos quais eu não poderia fazer, independente, mas eu tento em 2022. Que era outro momento que eu falei, poxa, pode não haver escândalo mais, talvez por isso eu esteja sendo repreendido. Ou seja, até o começo de 2022 o momento não era favorável. Se eu fui repreendido, então antes é que não dava. Né? Eu estava achando que não era para falar dos mandamentos. Ou seja, a impressão que dá é que não daria. Né? Se eu fui repreendido ali... Por isso que eu pensei, se eu fui repreendido agora é porque está liberado, agora deve estar liberado, antes não está. Então fica esse complemento e valeu.